Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, uma questão muito bonita estaremos fazendo, uma questão que envolve o assunto proporcionalidade. Ela tem cara de regra de três composta, mas não é regra de três composta. É uma questão que a gente poderia defini-la, como regra de três simples, ou então uma forma mais ampla, mais genérica, mais geral, proporcionalidade. Vamos ler a questão? O OBM, hein? Olimpíadas Brasileiras de Matemática, tá certo? Diz assim a questão. Para fazer 12 bolinhos, preciso exatamente de 100 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, meio litro de leite e 400 gramas de farinha. A maior quantidade desses bolinhos que serei capaz de fazer com 500 gramas de açúcar, 300 gramas de manteiga, 4 litros de leite e 5 quilogramas de farinha. Pô, nome de farinha. E aqui vem 5 itens, vamos ver qual deles é verdadeiro. O importante aqui é a gente começar a entender como é que é esse processo, Essas grandezas são todas diretamente proporcionais, mas na verdade essas grandezas todas se resumem a duas grandezas. Por isso que lá em cima eu falei que a gente está diante de uma regra de três simples e direta. Tá certo, gente? Eu vou tentar explicar a vocês como é que a gente vai tentar fazer isso. Quer ver só? Olha só, na primeira situação, o que eu tenho a primeira sentença, era assim, 12 bolinhos são feitos de que maneira? Olha a receita. 100 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, 500 ml de litro, quer dizer, meio litro de leite e 400 gramas de farinha, Nós estamos diante de uma receita. Então, se eu misturar esses ingredientes, tá certo? Eu vou fazer uma massa, perfeito? É essa massa que a gente tem que pensar em proporcionalidade. Essa massa do meu biscoito. Então eu preciso de quanto? 100 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, 500 ml de leite, quer dizer, é a metade de 1 litro, 500 ml, e 400 gramas de farinha. Aí tem um detalhe, olha só, gente. Quanto eu quero, essa, digamos, é a minha receita básica. Se eu quiser dobrar a minha receita, eu vou dobrar todos os ingredientes. E se eu quiser fazer 36 bolinhos, basta que eu triplique os ingredientes, todos eles. Porque isso aqui, gente, a receita básica é essa. Então eu não posso alterar isso aí da maneira que eu queira. Então essa segunda receita que ele está falando, olha só, quantos bolinhos ele pode fazer? Com 500 gramas de açúcar, 300 gramas de manteiga, 4.000 ml de leite e 5.000 gramas, Porque ele falou em 5 quilogramas, é 5.000 gramas, para ficar igual, ó, grama com grama, ml com ml, grama com grama, tá bom? Então ele quer fazer agora, ele está criando, você percebeu que ele está criando uma outra receita, gente? Ele está inventando uma outra receita que pode ou pode não dar certo. Tá certo? Ele quer saber qual é a quantidade, a maior quantidade possível de bolinhos. Olha só o que ele fez. Ele pegou a quantidade de açúcar e multiplicou por 5. Eram 100, passou a 500. Ele pegou a quantidade de manteiga e multiplicou por 6, 300. Pegou a quantidade de leite, 4.000. E pegou a quantidade de farinha, lá multiplicou por 8, leite, e farinha multiplicou por 12,5. Por isso que eu falei ainda há pouco, quanta farinha? Haja farinha. É muita farinha. E aí a gente percebe o seguinte, olha só. Como é que vai funcionar essa proporcionalidade? Gente, ele tem açúcar, 500 gramas, ele tem 5 vezes mais de açúcar. Olha que ele botou de manteiga, 6 vezes mais. Leite, 8 vezes mais. Farinha, 12,5 vezes mais. Gente, o que vai valer para nós? Não adianta eu colocar 6 vezes mais manteiga com a ilusão de que, de repente, meu biscoito vai ficar mais amanteigado. Talvez fique, mas talvez não fique. O que adianta eu botar mais leite nessa quantidade? 8 vezes mais de leite? Vai desandar a minha receita, com certeza, a não ser que eu esteja criando uma nova receita. O importante é a gente ter em mente o seguinte, ele tem que fazer proporcional.
Se é 100 gramas de açúcar, ele tem, olha, 500 gramas. Vocês concordam que a quantidade menor que ele tenha de açúcar? As outras todas são maiores. Está vendo só? É muito farinha, então tem 12 vezes mais de farinha. O que ele tem que fazer é o quê? Seguir a receita original. Olha só, vezes 5, vezes 6, vezes 8, vezes 12. Ele tem que multiplicar, na verdade, todos os ingredientes por 5. Porque o que ele tem quantidade de açúcar, não dá para ele multiplicar por 6 se ele não tem açúcar para isso. Mas ele multiplicando por 5 a quantidade de açúcar, todas elas ele vai ter. Vai ter sobra de leite? Vai ter, gente. Vai ter sobra de farinha? Muita sobra. Vai ter sobra de manteiga? Vai ter. Então ele tem que se basear em quê? Multiplicar tudo por 5. Por que por 5 e não por 6? Porque a quantidade de açúcar é a que ele tem em menor proporção. Tá certo? Então, olha só. 100 gramas, 50 gramas, 500 ml, 400. Vamos ficar tudo por 5 agora. Aí ele está fazendo a receita verdadeira. Aí essa receita vai dar certo. Senão vai desandar tudo, não é isso, gente? Ah lá, ele vai botar os 500 gramas de açúcar, vai multiplicar por 5 a manteiga, 250 gramas de manteiga. O leite vai multiplicar por 5, 2 litros e meio, né? 2.500 ml. E vai multiplicar também a farinha por 5. Ele vai botar 2 quilos de farinha. Ele tem a certeza que ele está fazendo agora 5 vezes a receita original. Se com a receita original, né, isso ele fazia 12 bolinhos, se ele fizer todos os ingredientes 5 vezes mais, ele vai encontrar 5 vezes mais a quantidade de bolinhos. Olha quantos serão? 60 bolinhos. Perfeito, gente? Tá certo? É entender. Aí você fala assim, mas peraí, mas se está todo mundo sendo multiplicado por 5, vai dar muito mais. Não vai dar muito mais. A gente tem que analisar que essa grandeza é como se fosse uma grandeza só, gente. O ingrediente, o somatório de ingredientes. Tá certo? 12 bolinhos e tá para a quantidade. Se eu faço 5 vezes mais, assim, né? Eu vou ter 5 vezes mais ingredientes e vou ter 5 vezes mais bolinhos, 12 bolinhos. Vamos, quer ver, vocês entenderem um pouco melhor, porque essa interpretação não é muito clara, né? Você fala assim, mas não é diretamente a esse, diretamente a esse? Não, gente. É diretamente somente aos ingredientes, ao somatório dos ingredientes. E eu vou te dar um exemplo, que você vai entender um pouquinho melhor. Todo mundo conhece restaurante Aquilo, né? Imagina que eu vou lá, faço meu prato, pego lá carne, vamos supor, carne, farofa, macarrão, arroz. Tá bom? Olha só, não tem, né? Vamos tirar o macarrão, né? Botar um feijão, botar carne, vamos pensar isso, carne, farofa, arroz e feijão, tá certo? Um amigo meu está me acompanhando, ele chega lá e coloca exatamente o dobro do feijão, o dobro do arroz, o dobro da farofa e o dobro da carne. Aí eu falo a vocês, ele vai pagar o quê? Ele vai pagar o dobro do que eu vou pagar. Tudo dele é dobrado. Aí você fala, mas peraí, dobrou aqui, vai multiplicar já por 8, por 16, vai pagar 16 vezes mais. Não, gente. Porque o prato dele, tudo que está no prato dele é o dobro do que está no meu. É o ingrediente. É a mesma coisa que a gente está vendo aqui. Perfeito, gente? Então, cuidado com essa questão. Ela é traiçoeira, porque ela te leva, né? A gente tem, na verdade, aí uma grandeza só, que é ingrediente. Perfeito? Então, agora, aí você fala assim, mas peraí, mas tem uma questão que também podia ser considerada ingrediente. Por exemplo, comprimento e largura não são duas, não é a mesma grandeza, né? Quando eu estou falando fazendo uma regra de 3 envolvendo uma regra de 3 composta envolvendo área, né? Eu tenho a largura, tenho o comprimento. Mas vocês concordam comigo que elas são independentes? Independe a largura do comprimento, então varia independentemente. Aqui não, gente. Eu não posso botar açúcar e a manteiga que eu quiser, não. Elas não variam independente, elas formam um bolo. Esse bolo inicial é que é o básico para mim. Perfeito? Então é por isso que eu fiz o quê? Multipliquei por 5, porque o açúcar que eu tinha só dava para multiplicar a receita por 5. Vai sobrar manteiga, vai sobrar leite, vai sobrar farinha. Muito que bem, né? Depois a gente compra açúcar para fazer mais do nosso bolinho. Perfeito? Então, gente, nossa resposta correta, 60 bolinhos. E a resposta correta está na letra B. Erra quem confunde essa questão com regra de 3 composta. Ela não é uma regra de 3 composta, ela é uma regra de 3 simples e direta. Perfeito, então, gente? Ou, né, falando de um modo mais geral, ela é uma questão de proporcionalidade. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Acredito que os amigos tenham compreendido essa nossa explicação, né? Entende a diferença, tá certo, gente? Para a gente não acabar embolando aí, né, pé com cabeça. Tá bom então, gente? Bom, fica daqui o meu muito obrigado pelo carinho, pela atenção dos amigos, pelas visualizações de nossas videoaulas e fica claro um convite para que os amigos conheçam o nosso portal, o nosso matematicamuitofácil.com. É um portal
já que ele tem mais de 320 páginas especializadas no ensino fundamental, perfeito? E tem um dado fundamental, importantíssimo, né? O nosso site é totalmente gratuito normalmente, e é gratuito mesmo. Não tem negócio de pegadinha, de ir lá, cadastro, login, área restrita. Não, aqui não pode, que é que você não pagou. Tem isso não, gente. Nosso site são mais de 320 páginas, totalmente gratuito, você fica livre para estudar quando você precisar, quando você puder, quando você tiver um tempo, né? E o nosso site não adianta você falar, eu vou lá rapidinho, dou uma olhada, não adianta ir rapidinho não, gente. O nosso site é para você levar um mês inteiro para conhecer o nosso site por completo. Um mês ou mais, né? E ele tem muitos dados. Então você está estudando regra de 3, por exemplo, poxa, vai lá no nosso site, tem lá. Aí amanhã você resolve estudar sistema de unidade, vai lá no nosso site, está lá. Aí amanhã, depois da manhã, você resolve estudar equações biquadradas. Vai lá no site, está lá equações biquadradas, tá certo? Então você tem muito conteúdo para aprimorar seu estudo. Gente, é isso aí, obrigado. Até a nossa próxima vídeo.